A Câmara dos Deputados aprovou por 408 votos a 67 a proposta que reformula a Lei da Improbidade Administrativa, aquela que estabelece punições a gestores públicos que cometem irregularidades. O texto ainda precisa ser aprovado pelo Senado. A principal mudança diz respeito ao dolo. Só poderão ser punidos por improbidade administrativa aqueles que provocarem prejuízo ao erário público com dolo, ou seja, com a intenção e não apenas a culpa. Entre os principais pontos da nova lei de improbidade administrativa está a definição de que apenas condutas dolosas, que são as intencionais, serão punidas. A defesa foi feita pelo deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. É inquestionável a necessidade de se reformular a lei de improbidade. São incontáveis os casos de condenação por irregularidades banais, que não favorecem nem prejudicam ninguém, além do próprio agente público punido severamente com multas vultosas e suspensão de direitos políticos. A proposta acaba com a modalidade culposa na Lei de Improbidade Administrativa. Considera dolo a vontade consciente de cometer a irregularidade. Corrige o tamanho das penas, tornando o enriquecimento ilícito a mais grave. Extingue a pena mínima e eleva para 14 anos a pena máxima de perda dos direitos políticos. Restringe ao Ministério Público a possibilidade de oferecer denúncias pela lei. Limita em 180 dias o prazo para as investigações. Modifica o início da contagem do prazo de prescrição da irregularidade, passando a ser na data do cometimento e não no fim do mandato, entre outras coisas. A proposta original chegou ao parlamento em 2018 e desde então estava adormecida. Mas na semana passada ela voltou e teve tramitação relâmpago. Os deputados votaram o pedido de urgência da matéria e aprovaram em tempo recorde. Os contrários foram minoria, mas não deixaram de contestar. Vamos supor que um agente público, que um prefeito, que um governador, o presidente não, porque o presidente não responde por improbidade, compre medicamentos sem comprovação científica e distribua para a população. Isso não configura enriquecimento ilícito, a discussão se configura dano ao erário ou não, mas sem dúvida nenhuma é uma negligência que seria punida pela lei de improbidade administrativa. Este texto legaliza essa conduta. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, que já foi condenado em 2 ações de improbidade administrativa, trabalhou para viabilizar a aprovação das alterações e a defendeu abertamente. Vai garantir que não haja uso político-eleitoral, cometendo injustiça com servidores sérios e bem-intencionados. Vai melhorar a tipificação das condutas configuradoras de improbidade. A proposta agora segue para a análise do Senado Federal. Se for aprovada sem alterações, vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Bom, e para a gente discutir sobre esse assunto, eu vou conversar agora aqui no Política Cruzada com o promotor de justiça Luiz Henrique Borsari, que é responsável pela Promotoria de Defesa do Patrimônio Público aqui de Uberlândia. Doutor Borsari, muito bom dia, obrigado pela presença aqui no Política Cruzada, viu? Bom dia, eu que agradeço o convite. É uma satisfação estar aqui, te auxiliando e orientando aqui o pessoal sobre a inovação trazida nesse projeto de lei. Pois é, então vamos falar sobre isso, porque, bom, vamos começar do começo. A Lei da Improbidade Administrativa foi uma lei de 1992, sancionada no governo Collor. A gente já está falando aí de quase 3 décadas dela. Eu fui testemunha aqui por muitas vezes ao longo do meu período trabalhando no jornalismo. Eu estive entrevistando o senhor sobre ações civis que foram propostas no âmbito da improbidade administrativa. Então, o senhor, mais do que ninguém, entende muito bem, é o seu instrumento de trabalho, essa lei, por algum tempo. O relator e os defensores do projeto alegam que precisava fazer uma atualização exatamente para trazer mais segurança aos gestores públicos no exercício das funções deles.
Mas tem uma ala, inclusive na própria Câmara dos Deputados, defendendo que não, que isso, na verdade, vai enfraquecer a lei da improbidade administrativa, principalmente no que diz respeito ao dolo e à culpa, essa questão da intenção ou não de cometer uma irregularidade, um crime, um enriquecimento ilícito. Doutor Luiz, como é que o senhor, que trabalha há tanto tempo com essa legislação, viu essas novidades? Bom, eu vejo essa questão dessa tramitação com muita preocupação, né? O Ministério Público teve um aumento de responsabilidade e de fiscalização dos atos quando da promulgação dessa lei. Né? Houve vários estudos, avanços, e o Ministério Público passou a ter mais um instrumento de atuação para apurar as responsabilidades daqueles gestores públicos que malversavam o dinheiro público. Né? Aí vem a questão do dolo. Né? O Ministério Público, preocupado com essa situação, também vê como um retrocesso essa decisão dos nobres deputados federais em eleger o elemento volitivo, o dolo, como o único questionamento a ser feito judicialmente, ou seja, extraiu do elemento volitivo a culpa, né? A culpa do gestor, aquele negligente, aquele imprudente, aquele que não atentou para as regras legais para praticar o ato administrativo e não fiscalizou também para que esse ato resultasse em dano ao erário, ele ficou excluído, né, de uma possível ação de improbidade administrativa. E com isso, eu acho que vem enfraquecer a atuação do Ministério Público e, vem enfraquecer a atuação do Ministério Público contra os atos de corrupção. Nós temos um exemplo muito claro dessa tramitação desse projeto de lei. Esse projeto de lei, ele se iniciou em 2018 e não houve nenhum questionamento junto à população por meio de audiências públicas, discussões com entidades que atuam diretamente na aplicação da lei, né? Não houve uma discussão ampla junto à sociedade para a aprovação ou pelo menos a discussão desse projeto, para o andamento desse projeto. O que nós vimos foi, esse projeto se encontrava paralisado, seu andamento paralisado junto à Câmara Federal, e de uma hora para outra, em uma semana, teve a sua votação de urgência aprovada, e no outro dia, a sua aprovação de forma avassaladora, aprovando as alterações propostas pelo relator do projeto. Ou seja, não houve uma discussão ampla da sociedade para que resultasse, né, no relatório do deputado em questão. Outra questão que de alguma forma o Ministério Público acha preocupante, não só a alteração do elemento volitivo, que seria o dolo, mas também a questão de que há nuances na legislação criada, até proibições ou questões de intervenção do Ministério Público foi mitigada, né? Portanto, com muita apreensão e com uma esperança de que a Câmara Alta, ou seja, o Senado, faça a revisão correta da lei, que também precisa de inovações. É uma lei, como você bem disse, de 1992, portanto, nós temos alterações a ser feitas, mas tudo resguardando o interesse público, tudo resguardando o cofre público. É isso que nós temos que ter em mente.
Perfeito. Outra mudança que também foi feita nesse projeto, doutor Luiz, diz respeito ao prazo prescricional, né, da irregularidade. Na lei atual, me corrija se eu estiver errado, mas na lei atual são 5 anos a partir do fim do mandato do gestor público. Nessa alteração aprovada lá na Câmara, serão 8 anos, porém, do início do cometimento da irregularidade. Suponhamos que nós tenhamos aqui um prefeito que foi reeleito e cometeu uma irregularidade no início do seu mandato. No fim dele, do final dos 8 anos, então a irregularidade já estaria prescrita. É mais ou menos essa a lógica? Como é que o senhor viu também essa mudança no prazo de prescrição? Lendo a lei seca, friamente, essa é a conclusão. Todavia, nós temos institutos do direito que nós temos que nos socorrer, até mesmo porque se nós não temos conhecimento da ocorrência do fato, né, da ocorrência do dano, da ocorrência do ato administrativo ilegal e ímprobo, nós não podemos tratar da questão da incidência da prescrição. Outra questão, além desse fato da prescrição, ela prevê a prescrição retroativa, ou a prescrição intercorrente, que é outro prejuízo para o cidadão, porque o cofre público, né, vai estar mais sujeito à incidência da prescrição e não ter mais o seu ressarcimento. É uma pena que políticos pensem que atos administrativos ofensivos e lesivos ao erário sejam, de alguma forma, reconhecidos como idôneos, vamos assim dizer, pela decorrência do prazo. Né? Aquele dano ao erário, o patrimônio público ofendido por ato de improbidade administrativa, segundo a própria Constituição Federal, ele é imprescritível. Portanto, se foi praticado por meio de crime doloso, ele não pode ser reconhecido como prescritível, mas sim como imprescritível. Pois é, e esse era outro ponto que eu queria abordar, porque eu estava lendo alguma coisa a respeito dessas discussões que ocorreram em Brasília nas 2 últimas semanas, e alguns especialistas no direito até se contradizem com relação a isso. Dizem o seguinte: olha, o prazo prescricional existe até mesmo no Código Penal. E nesse caso específico do ressarcimento ao dano ao erário público e tudo mais, poderia, eventualmente, o Ministério Público deixar a ação correr por, 10, 20 anos, não fazer nenhuma movimentação e lá no final de 2 décadas vier a cobrar um valor corrigido, que esteja fora da normalidade e tudo mais. Como é que o senhor vê essa argumentação, o senhor que tem tanta experiência aí nessa área, doutor? Na realidade, eu vejo isso aí como uma ilação. Na realidade, isso não ocorre. As movimentações das ações de improbidade administrativa ocorrem por impulso do próprio judiciário. O Ministério Público está atento e cumpre os seus prazos estabelecidos na legislação. Quando intimados para promover o andamento da ação, ele tem que cumprir sob pena das responsabilidades. Então, quando lhe é devido, o Ministério Público, obrigatoriamente, adota as providências nos termos da legislação vigente. O fato de o processo ficar tramitando por 10, 15, 20 anos não é culpa do Ministério Público. Isso é culpa do ordenamento jurídico e da tramitação lenta do Judiciário. Nós temos exemplo aqui de Uberlândia de ações propostas em 2004, que se encontra em análise do Supremo Tribunal Federal, com suspensão tratadas e determinadas em várias instâncias judiciais, seja no Tribunal de Justiça, seja no STJ e seja no STF. Então, você debitar essa responsabilidade à instituição que vem e cobra, de fato, a responsabilidade do agente malversador de dinheiro público, chega a ser uma ilação. O Ministério Público está atento para isso, né? Vemos com efetiva preocupação o andamento desse projeto e esperamos que o Senado Federal, né,
com pessoas mais abalizadas, sensatas e que façam uma discussão ampla perante a sociedade, né? Se a sociedade quer que isso aconteça, quer que tenhamos o atraso, o retrocesso na busca incessante de uma administração honesta, né? Na busca incessante de que o dinheiro público seja destinado às questões sociais, efetivamente, à saúde, à segurança pública, à educação, e não que se dirija atendendo interesses políticos. E aí vem o meu questionamento. Qual é o interesse do legislador em retirar a culpa e falar que o motivo da retirada da culpa no elemento volitivo do ato de improbidade administrativa é o fato de que o cidadão foi eleito com alguns projetos e esses projetos são, de alguma forma, às vezes, inviabilizados pelas ações judiciais propostas, seja por a intervenção do Ministério Público, ou seja, pela própria intervenção do Judiciário. Isso é um absurdo. Essa justificativa não é válida. Essa justificativa é uma justificativa inidônea por parte dos legisladores que querem repassar a responsabilidade ao Ministério Público e ao próprio Judiciário da ineficácia das suas atividades e das suas administrações, querendo que a população passe o pano nas irregularidades praticadas, as quais geraram dano ao erário e, portanto, o resultado da atividade dele não chegou em benefício à população. Essa é a maior preocupação que a gente tem. Doutor Luiz, falando do ponto a ponto dessa proposta que foi aprovada na Câmara, tem outra questão que me chamou bastante a atenção, que é relacionada à punição do agente público. Ela não pode ocorrer, a punição da perda do mandato não pode ocorrer se ele estiver ocupando outro mandato eletivo. Então, suponhamos, um prefeito que cometeu uma irregularidade, um ato de improbidade administrativa enquanto prefeito, depois ele foi, de fato, condenado, transitado em julgado, ele já tinha se tornado deputado, por exemplo. Ele não poderia ser condenado à perda do mandato de deputado porque ele cometeu a irregularidade enquanto era prefeito. Como é que o senhor viu também essa alteração? Outra questão inidônea por parte desse projeto. O agente público é ímprobo na sua essência, pela prática do ato administrativo ilegal, com requintes de crueldade no desvio do dinheiro público. Então, o fato dele ser, de alguma forma, eleito para outro cargo, será que retira a qualidade dele ter sido um agente público ímprobo no exercício de outra função? É muito séria essa situação, ou seja, todos analisaram as questões políticas, ninguém se preocupou com a questão administrativa e, muito menos, ninguém se preocupou com o erário. Pensou que o dinheiro público é dinheiro de ninguém. E, às vezes, aliás, nós temos que ter esse norte que dinheiro público é dinheiro de todos. É dinheiro nosso, é meu, é seu. E, portanto, ele tem que chegar de forma honesta no fim almejado, que é em benefício à sociedade. Única e exclusivamente, essa é a destinação que tem que ser do erário. Nós não temos condições de trabalhar com esse posicionamento. O agente é ímprobo no cargo de prefeito, de vereador, e continua sendo ímprobo naquele determinado espaço de tempo, em outros cargos eletivos ou não. E ele pode ter sido eleito, inclusive enganando, ludibriando a sociedade que não tomou conhecimento, por alguma razão, da irregularidade, da improbidade que ele cometeu, né? Dr. Luiz Henrique Borsari, promotor do Patrimônio Público aqui em Uberlândia, falando conosco sobre as alterações da Lei da Improbidade Administrativa. Dr. Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui no Política Cruzada, viu? Eu que agradeço, desejo boa sorte a todos, que Deus nos abençoe.
Muito obrigado. E a você de casa também o meu muito obrigado pela companhia, que neste domingo o Política Cruzada volta no domingo que vem. A gente se encontra, claro, na programação da TV Paranaíba ao longo da semana. Amanhã cedinho eu estou também no Jornal Educadora com Victor Fernandes, na Educadora FM, tá bom? Uma boa semana para você, até semana que vem.